Então, senhores, vamos lá para os gráficos aqui. Vou pegar uns dados de on-chain, MVRV. Então, eu vou trazer depois uma análise completa para quem é membro do canal. Então, para quem quiser se tornar membro do canal, basta você assinar ali, clicar em Seja Membro, que depois eu vou passar para vocês um relatório completo sobre dados on-chain também e as principais informações e notícias de hoje, tá? Lembrando que às 11 horas, hoje de manhã, depois do Sextão do Bitcão, 11 horas e 11h15, nós vamos ter a live dos membros, então a live do Premium e a live dos deuses, tá? Pra gente pegar e falar sobre estratégias pro final de semana, pegando esse movimento que está acontecendo agora com o mercado, tá? Senhores, então nós temos aqui o MVRV. Basicamente nós temos então uma saída verdadeira do nível da água, tá? Para nós o importante é a manutenção, então principalmente acima desta linha dourada, que é a média anual, SMA. Se a gente tiver um rompimento verdadeiro dela hoje ainda, a gente pode ver e captar um movimento de um semestre de alta, tá? Então ele poderia, o preço do Bitcoin, Ethereum e algumas ações americanas realmente pode trazer uma alta semestral, trimestral a semestral, dependendo do movimento que ela rompe. Última vez que a gente viu esse tipo de rompimento semelhante, né, e que ele consolidou acima desta média, foi lá em 2019, que é justamente a minha referência, né, de exemplo daquilo que pode de fato acontecer nesse primeiro semestre desse ano até o fechamento aí dos balanços semestrais, aliás, dos balanços fiscais anuais das maiores empresas americanas. Então, se a gente tiver uma consolidação do MVRV nesse ponto, a gente está a um passo, pessoal, de entrar em forte tendência de alta semestral, tá? Então estamos a um passo de fato, conseguir pegar e captar um movimento de alta semestral. Mas ainda na condição de 50% de chance de subir e cair, infelizmente. Por quê? Porque apesar do rompimento do MVRV da linha do nível da água, a gente precisa da manutenção desse nível acima, tá? Da média anual. Então a gente precisa superar a média de preços ou de movimento de preços do comportamento entre compradores e vendedores pelo troco do core do Bitcoin de um ano atrás, tá? E basicamente se a gente vê esse comportamento alterar, a gente vai ver uma tendência sendo alterada de fato, tá? Por enquanto, então, olhando apenas os gráficos, Bitcoin e Ethereum fazendo topos e fundos ascendentes ainda no gráfico diário. Ou seja, dá para manter a compra enquanto ele vem fazendo topos e fundos ascendentes. No momento presente ele está tentando fazer um pivot aqui, né? Ou seja, uma lateralização para o preço continuar subindo. E a gente precisa dessa confirmação, tá, pessoal? Então, se for confirmado o rompimento dessa região, eu vou entrar em alta, esperando e aguardando a realização de lucro ao longo do tempo, pois eu pensarei que todos os apostadores de baixa serão liquidados, né? Então esse vai ser um movimento que eu acredito que vai poder levar o Ethereum a uma projeção até os 2.500 no mínimo, tá? Se for trimestral, se for semestral ele poderia subir e atingir até um nível superior, talvez até os 13.200, 3.000 dólares e 200 em um semestre, tá? No trimestre 2.500, no semestre 3.200 se a gente evoluir de fato acima daquele nível MVRV. A grande questão toda aqui, pessoal, é que, e é uma preocupação que eu tenho, é justamente a gente entrar de volta no canal de baixa. Se semana que vem a gente entrar no canal de baixa novamente, né, eu vou estar majoritariamente ainda dolarizado com os 10% que eu estou majoritariamente dolarizado, mas eu poderia até realizar 100% e ficar em dólar até o preço vir a retestar os 800 dólares, tá? Então, a minha referência agora vai ser duas. A média 8 semanal. Então, enquanto a gente estiver acima da média 8 semanal, tá beleza. Ou seja, enquanto o preço do Ethereum não perder os 1.380 dólares, tá ótimo. Se ele recuar até os 1.380, ainda pode ser apenas um pullback para ele continuar subindo, tá? Então, ele poderia continuar subindo. Agora, se ele entrar de volta no canal de baixa, e perder a resistência, ou seja, perder a região de 1.380 dólares, eu ficaria dolarizado majoritariamente
se eu estivesse com Ethereum ou altcoins, eu transformaria tudo em dólares, né? E esperaria o movimento de baixa continuar até a região lá do reteste anterior, tá? Então, o Ethereum, para mim, a estratégia é essa. E para o Bitcoin, a moeda da praia, para o Bitcoin, hoje, né, a mesma coisa, pessoal. Por quê? O meu receio é busca de liquidez bilateral. Temos hoje o último trade aberto dos vencimentos da CME Group, né, da maior corretora de derivativos futuros do mundo. E ela hoje vai ser os últimos trades do ano. Do ano não, perdão. Os últimos trades dos contratos futuros com vencimento semestral lá de agosto do ano passado até agora vai acontecer hoje, de tarde. Então, com esses vencimentos, eu quero ver como vai ser, né, no dia 30, quando a CME Group começa a fazer a liquidez, a busca de liquidez dos apostadores da ponta errada, ou seja, das pessoas que erraram o trade, né, que fizeram o trade errado. Então, a gente vai ter o vencimento de 6 meses de contratos futuros de diversas ações americanas, de diversas criptomoedas, Ethereum, Bitcoin principalmente, e que poderia empurrar o preço para um lado direcional. Então, a minha especulação ainda é que a gente busque uma liquidez abaixo, pois nós temos bastante apostadores de alta que vieram no mercado agora, nos últimos dias, com essa alta, né? Então, tá aí a minha preocupação. Uma busca de liquidez rápida e repentina pelo vencimento poderia fazer com que os preços caíssem e chegassem aos famigerados 12 mil dólares no Bitcoin, e poderia trazer também um derretimento violento no S&P 500, produzindo então uma rejeição e um topo duplo. Então, se a gente for pegar aqui o topo duplo, o meu medo é justamente ele fazer o topo duplo nessa região e ameaçar um derretimento perdendo esse fundo aqui, porque da mesma forma que aconteceu com o Bitcoin, nós tivemos então um caixote, que é uma busca de liquidez. Eu geralmente gosto de quando o preço sai do caixote, ele vem primeiro para baixo para depois ir para cima. Como ele veio para cima primeiro, e tem um topo muito importante aqui, que promete a reversão semanal do S&P 500 e ainda não aconteceu, eu ainda estou com o cu na mão, preocupado de que a gente pode ter uma busca de liquidez bilateral que poderia trazer uma grande queda repentina dos mercados, ok? Então, para eu ficar mais tranquilo, eu preciso do MVRV superando a média dourada, mostrando alteração de tendência, e quando o S&P 500 voltar e recuar um pouquinho, ele não perder esse fundo anterior aqui, tá? Então, se a gente perder este fundo anterior aqui, eu ficaria dolarizado, esperando pelo pior. E no caso do Bitcoin, se a gente perder lá aliás, o Ethereum, né? Se a gente perder o fundo anterior do Ethereum, eu também ficaria de fora, beleza? Então, para mim, o suporte principal do Ethereum, 1.380 dólares por unidade. No caso do S&P 500, o meu suporte é os 3.900. Esse é o suporte que eu estou mais de olho, que é importante ele não perder, porque se ele perder, ele vai validar um topo duplo de continuação de tendência de baixa e vai invalidar esse pivô de alta que ele está tentando fazer. E, cara, eu olho para esse gráfico, eu só vejo armadilha atrás de armadilha, tá? É uma sensação muito estranha, porque é um tipo de gráfico que, se você olha a um primeiro momento, mas é um pivô de alta longo, né? Grandão aqui, que pode entregar um semestre de alta. Realmente, ele parece interessante. Só que o meu receio está em entender que aqui tem um smart money safado, que é tenebroso e que ainda não foi retestado. E esse smart money aqui, que é os 3.200, tá? Ele ainda antes dele tem outro aqui, que é os 2.780, tá? Que é essa região aqui. Então eu olho para um gráfico desse aqui, eu olho assim, se ele fizer um topo duplo aqui, ele vai abrir uma nova perna. Isso me dá o quê? Arrepios e calos frios, tá? Arrepios e calos frios. Então, ainda enquanto ele não validar esse pivô de alta, eu ainda vou olhar o mercado com olhos
de calmaria, não tomar decisões impulsivas, não colocar tudo a risco, tudo a perder, ok? Porque a gente pode estar diante de uma grande armadilha de busca de liquidez, certo? E vocês estão vendo, empresas gigantescas já estão quebrando. O que era antes restrito ao mercado de criptomoedas está se refletindo agora também no mercado tradicional, certo?